Na parte B do versículo 20 de Mateus 28, diz assim: e lembre-se disto, estou sempre com vocês até o final dos tempos. Lembre-se disto, Jesus falando, eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Eu estou lendo uma nova versão transformadora. Então a grande comissão poderia ser o tema aí desse finalzinho de capítulo. Jesus, ele vai ser elevado aos céus. Nesses últimos minutos, naquele último tempo, ele está com os discípulos e ele fala sobre fazermos discípulos. É esse ensinamento que a gente veio trazendo até o momento, através do que a gente percebeu sobre a explicação desse mês amarelo, a prevenção do suicídio. Jesus pede para que os discípulos dele multiplicassem o ensinamento e fizessem mais discípulos, estivessem acompanhando, ajudando, ensinando a palavra de Deus, que é poderosa para curar, libertar e salvar pessoas. Porque certamente ele colocou em nós o Espírito Santo, que é o todo o poder de Deus, habitando em nós. E essa palavra é poderosa para poder realizar o que apraz a vontade do Senhor. E esse Espírito que habita em nós não nos deixa ficar só. Quando entregamos a nossa vida para o Criador e fazemos uma aliança com Ele por intermédio de Jesus Cristo, diga-se de passagem que Jesus derramou todo o sangue dele na cruz para que aquele que cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Todo aquele que declarar o nome do Senhor seria salvo. Deus agora coloca em nós o Espírito Santo dele. Quando nos arrependemos, confessamos os pecados a Ele em nome de Jesus, na pessoa de Cristo, recebemos a dádiva da vida eterna. E Ele sela cada um de nós com o Espírito Santo da promessa. Esse mesmo Espírito testifica com o Espírito dele que nós somos filhos e seremos elevados aos céus, ou levados para essa eternidade, para a glória com Ele. E ainda que as pessoas nos abandonem, que nos violentem através de rejeições, ainda que passemos por isso, que enfrentemos isso, ou que sofremos isso, desde o ventre da nossa mãe, rejeições dos nossos familiares, abandono dos nossos pais, ainda que uma mãe amamentando o seu filho esqueça dele e não se lembre disso, Deus jamais nos abandona. Ele nos criou para a glória dele. Ele não gostaria que a nossa vida fosse dessa maneira. Ele não queria que os nossos pais fizessem isso, que os nossos tutores, aqueles que poderiam nos trazer segurança, que poderiam nos promover saúde, inclusive espiritual, aquele que seria o responsável na manutenção
de uma vida espiritual na família, chamado para ser o cabeça da família. O homem não ocupou o papel dele na família, na sociedade. Ainda que muitas pessoas digam que fez o papel duplo de pai e de mãe, essa não é a vontade de Deus em princípio. E Deus permitiu que acontecesse isso por causa do pecado, a multiplicação do pecado. Apesar de todas essas coisas, Ele vai usar cada detalhe de sofrimento vivido, de dificuldade. No mundo tereis aflições, mas Jesus venceu o mundo e nós somos mais do que vencedores em Cristo. Todas essas dores, esses traumas, esses gatilhos mentais que ficaram, que faz com que venhamos a ter transtornos, sim, transtornos diversos, inclusive os emocionais, transtornos psíquicos. Tem um momento que a gente cai na real e a gente diz, não, isso é coisa de uma doença que está instalada em mim, não é possível. Não está normal isso. Ainda que não venhamos a perceber, precisamos entender que o Senhor, o nosso Deus, está conosco até o final dos tempos e não nos deixa só. E se Ele é conosco, e Ele está conosco, Ele vai cumprir aquilo que Ele fala na palavra. É lógico que a gente pode olhar ao nosso redor e dizer, por que essa pessoa tem tantos anos no Evangelho e ainda não conseguiu receber a cura plena? Tem coisas que a gente não vai saber explicar. Tem pessoas que, se sair da cura plena, ela não volta mais para ser grato nem para poder continuar no processo de santificação para a glória. Tem outros que Deus realmente vai curar para a glória dele instantaneamente, naquele exato momento que fez aliança com ele. Outros vão ter um processo até chegar aos céus. Mas outros é porque na realidade não tiveram um encontro verdadeiro com o Criador, uma vivência real e genuína com Cristo, através da intimidade com o Espírito Santo. Deus está nos oportunizando um novo momento para que a gente possa fazer a avaliação. Avalie-se o ser humano a si mesmo e veja se pode estar no cálice da salvação, fazer parte da ceia do Senhor. E a ceia aqui, ela não está refletida somente com algo físico que acontece por causa da morte sacrificial de Cristo, a ressuscitação dele e a vida eterna nele, como algo que a igreja cristã mantém. Cristão protestante, batismo nas águas e ceia do Senhor. Mais do que isso, é nós fazermos uma análise para saber se é algo nosso, se são as nossas questões intrínsecas pessoais, se é o pecado da família que reflete na nossa vida e nós temos a tendência de praticarmos as mesmas coisas, se somos nós mesmos que somos ruins, perversos e maus, que todos os pecados estão destituídos da glória de Deus, diz Romanos 3, versículo 23. Mas em Cristo podemos ser nova criatura. Somos uma nova criação nele. E ai dele, ou melhor, ai de nós se não fosse ele em nós.
daí precisamos nos achegar a Ele. Coração aberto. Humildes, humilhados. Reconhecemos que somos orgulhosos mesmo. Que carecemos da bondade e da compaixão dEle. Que necessitamos dessa palavra que traz restauração. E Ele é o único que pode nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino do seu Filho amado. Deus é um Deus que restaura a nossa sorte, restaura a nossa saúde, restaura a nossa vida emocional e psicológica. Deus é poderoso para restaurar sim, porque Ele não nos deixa só. Se Ele está em nós, Ele sabe muito mais de nós do que a gente mesmo. Quem nos conhece mais é Ele. Nós podemos enganar nós mesmos. Porque tem pessoas que mentem tanto que daqui a pouco elas estão acreditando na mentira. E vão para uma propaganda eleitoral mentindo. E pensando que estão falando a verdade. E a gente fica e diz, não é possível. E aquela mentira repetida, daqui a pouco o pessoal vai achar que o fake news é verdade. Mas Deus nos conhece no mais profundo do ser. Nossa reputação é o que demonstramos quando estamos na frente de outras pessoas, em público. Mas o nosso caráter é aquilo que Deus sabe quem somos quando estamos só com Ele. E tem coisas que a gente pode esconder de todo mundo, mas não pode esconder de Deus. E se Ele está conosco, e não vai nos deixar sozinhos, até estarmos em glória na eternidade com Ele, Ele é poderoso para modificar, para transformar e para fazer muito mais do que aquilo que a gente imagina. Ele é o Deus da cura, Yahvé Rafá, o Deus que curou no passado, que cura no presente e vai curar até a eternidade. Ele não mudou. O mesmo Cristo que curou é o mesmo Cristo que cura hoje. A palavra dele não está limitada a tempo, pessoas, locais, ambientes. A palavra dele é ilimitada. Podem nos prender, podem fechar as igrejas, podem tirar tudo de nós, mas a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. Os céus e a terra passarão, mas a palavra jamais há de passar. E essa palavra, ela não tem fronteiras, ela não tem limites, ela é ilimitada, porque o poder de Deus é ilimitado. E certamente, se eu e você estamos aqui hoje, é porque Deus levantou pessoas para orarem por nós. Deus não ouve pecadores, então alguém orou por a gente, porque Deus levantou pessoas para orarem, para poder a gente fazer uma aliança com Ele. Se Ele fez dessa maneira, Ele pode fazer muito mais para aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus. Então você que está com alguns pensamentos, ou tem passado esses dias com alguns pensamentos que não está condizente aos princípios de Deus, ao que está ensinado nas Escrituras Sagradas, eu quero te dizer que você não está sozinho. E que Deus é poderoso para te mostrar a verdade na palavra. Ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele é poderoso também para mudar qualquer situação. E muitas vezes tem pensamentos em nossas mentes que a gente nem quer. Não vou nem falar dos sonhos, porque a gente não tem nem controle naquele momento e está sonhando. E ficam vindo coisas das nossas caixas que armazenam lixos durante a nossa vida, que a gente não gostaria nem de pensar, nem mais de sonhar, mas isso fica vindo na nossa mente, uma perturbação.
uma voz ou vozes que quando a gente abre as Escrituras não tem nada a ver com a gente, que não é aquilo que Deus diz que somos e porque fomos criados. É sinal que precisamos da cura da mente, porque somos um ser espirituais que habitamos no corpo físico, mas temos emoções e sentimentos. Enquanto estivermos limitados nessa vida, nesse corpo físico, vamos precisar nos esforçar e combater um bom combate, lembrando que todo o nosso esforço vai ser vão se não for através da vivência com esse Criador em nós. De criando, do que imagina o que pode acontecer com o homem ou com a mulher, o que adianta ele viver a vida toda, fazer tantas coisas, empreendimentos, alcançar tantas coisas, mas não descobrir que Deus quer se relacionar de maneira profunda e quer habitar em plenitude em cada um de nós. Nós fomos criados com esse propósito de um relacionamento de intimidade profunda com Ele. Então só tem uma maneira: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É através do conhecimento das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, que alcançamos a libertação. Primeiro, a libertação de nós mesmos, das nossas mazelas, das nossas limitações, das nossas chatices, dos nossos desvios de caráter. Libertação, sim, de espíritos malignos que oprimem. Muitas vezes não está dentro, ele já saiu, mas ele fica lançando dardo inflamado. Por isso que Paulo diz aos Efésios: revestir-nos com toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, para que a palavra que não seja de Deus não penetre naquilo que te governa. O governo já existe de um único rei, que até a rainha Elizabeth, quando estava em culto, ela tirava a coroa e botava debaixo da cadeira. Vocês sabiam disso? E uma vez perguntaram para ela por que ela fazia toda vez, tudo repetidamente, quando ela entrava para orar. Ela disse: porque só existe um rei e ele está acima de todos os reis, e eu só posso usar essa coroa quando eu não estiver em reverência a esse Deus. A gente precisa aprender com os mais velhos. Então, tem coisas que são virtudes que a gente pode ouvir tudo e reter o melhor. O Senhor está conosco. Você não está só, ainda que te deixaram sozinho. De jeito nenhum, Jesus, a gente vai te abandonar, a gente vai te largar, a gente está contigo aqui. A espada e a guerra vai comer no centro, vai quem tocar em você. Foi o primeiro a correr e dizer que não conhecia. Os homens corajosos estavam a mais de 500 metros da cruz. João, mais amoroso, parecia ser o menos corajoso, cola em Maria e fica mais próximo. E aonde estão os valentes do Senhor agora são um exército de mulher. Quando a gente abre as Escrituras, quando as crianças estiverem no poder e as mulheres estiverem na frente de todas as coisas, ai da nação, porque está em juízo. Como é, pastor? Eu não gosto desse negócio. Aí a gente precisa ser curado no feminismo. Ai da nação que as crianças estão no poder
e onde os homens não assumem as responsabilidades espirituais para glorificar a Deus. Aí Deus acrescenta alguém cheio dele para auxiliar no processo, para ser uma adjuntora fiel, para segurar firme e não deixar cair, para interceder, para orientar, para olhar, para direcionar, para fazer, para incentivar, para animar, para dar satisfação, para manter a casa edificada, para fazer com que haja um equilíbrio no lar e na sociedade. Aquele que encontra a esposa recebe favor do Senhor. Esse negócio de lavar prato, limpar a casa, o negócio é para a mulher. Eu abro a Bíblia em Gênesis e não encontro Eva fazendo nada dessas coisas enquanto Adão estava só. Deus coloca Adão e ele fica acumulando as tarefas no jardim. E aí Deus chega e diz assim: quanta tarefa é essa sem fazer? Ele: não, estou esperando minha adjuntora, porque o negócio de fazer comida, limpar aqui o chão, catar as folhas, dar comida aos animais, não é comigo não, estou esperando. Já existia um trabalho, um funcionamento, já existia tudo acontecendo, quando Deus colocou uma pessoa que pudesse proporcionar, impulsionar e fazer com que tudo acontecesse bem melhor para a glória dele. É isso que está nas Escrituras. Homens, não percam o encontro dos homens de ontem a 15, que vai ser poderoso nessa casa de oração. Mulheres também. É tempo de cura. Deus foi misericordioso comigo. Eu acumulei tarefa e Ele não me abateu. Ele me deu Eva, que não era de Adão. Oh, glória! E aí eu olho para trás, tem coisas que são irrecuperáveis, mas minha esposa faz com excelência e eu glorifico a Deus por isso. Não percam os estudos da quarta-feira que ela está ministrando. Inclusive no último estudo falamos sobre reis, questão do óleo que acontece. O príncipe Charles recebeu aí e virou rei com óleo. Então, algo que parecia ser Antigo Testamento desatualizado, se atualizou em 24 horas depois da ministração nessa casa de oração. Deus está nesse negócio. Lembre-se disso. Eu estou sempre com vocês. Não os deixarei, nem os abandonarei. O Senhor nunca vai te abandonar. Abra aí Deuteronômio 31:8 e confere se isso está escrito mesmo na tua palavra, nas Escrituras Sagradas, na palavra de Deus, na tua Bíblia, melhor dizendo. Deuteronômio capítulo 31. Oh, falei errado, não foi? Deixa eu botar aí para vocês, perdão. Aqui, não tenha medo nem se desanime, pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Abra aí 31:8 de Deuteronômio. Amém. A situação aqui agora era essa: a conquista da terra prometida, existiam reis nas outras nações, exércitos fortes, guerreiros, homens treinados de guerra,
e a nação de Israel teria que tomar posse daquilo que Deus prometeu. E é lógico que isso causa pavor. Um exército superior, maior, com gigantes, dificuldades tremendas, cidades com muros e muralhas fortificadas, um povo treinado contra um que malmente tinha armas apropriadas para esse tipo de batalha. E Deus lança uma palavra e libera uma palavra, dizendo: não tenha medo, nem desanime. É isso que Deus está falando para mim e para você nesse momento. Pois o próprio Senhor irá diante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará, nem os abandonará. Jesus pega Deuteronômio e fala novamente para que os discípulos nunca esqueçam que a palavra de Deus é cumprida e que seria para todos sempre. Deus nunca vai nos deixar, Ele jamais vai nos abandonar. Não deixarei, jamais abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5, na parte B. Inclusive numa situação vivenciada financeiramente, uma crise econômica, uma palavra que vem falando sobre esses quesitos financeiros, e nós parecemos que estamos vivendo, ou nos parece que estamos vivendo, melhor assim dizendo, que parece que, e sim parece sim, pastor, que a Bíblia é muito atual, e ela é atual. E ele vai dizer no versículo 5, no início: fiquem livres do amor ao dinheiro, contentem com o que vocês têm. Não é tempo para a gente ficar correndo atrás de riquezas, é tempo da gente estar mantendo a maior riqueza, que é a nossa salvação em Cristo, porque Ele nunca vai nos deixar e nunca vai nos abandonar. O contexto de batalha, as batalhas da vida não são poucas, os reis que se levantam, as nações que não deixam a gente avançar, trazendo para uma realidade espiritual os embates, os problemas, as dificuldades, a guerra espiritual travada com as trevas diariamente, os empecilhos. Mas Deus fala conosco: eu não deixarei vocês e nem abandonarei. Pode ir e não tenha medo, esforcem-se, não desanime, porque eu estou com vocês para abençoar e conquistar. Deus está conosco para nos dar vitória. E aí, trazendo para as Escrituras em Hebreus, o escritor de Hebreus fala assim: nesse contexto todo de crises financeiras ou de pensamentos de prosperidade financeira, fiquem livres dessas coisas, porque o Senhor jamais vai te deixar. Ele vai suprir as nossas necessidades, porque é uma promessa de um Deus bondoso, amoroso, que provê aquilo que o filho ou a filha dele precisa. Deus é um Deus provedor que não vai abandonar a gente e vai deixar a gente passar necessidade. Você crê nesse Deus? Ele jamais vai nos abandonar. E aí as nossas ansiedades começam a ir embora, porque a gente não fica preocupado com o dia de amanhã, com o que há de comer, beber e vestir. E aí, quando a gente abre as Escrituras, está escrito lá: lançai diante de mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Adentra na intimidade profunda com Deus e descansa no Senhor. Esse é o chamado verdadeiro descanso da nossa alma.
e um descanso eterno em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Espírito. Ele não vai nos deixar só. A gente não precisa de muitas coisas. O que a gente precisa é manter a nossa coroa para que ninguém tome. E essa coroa que eu estou falando é a nossa salvação. Muitas são as coroas dos reis desse mundo, das rainhas desse mundo, quem sabe. Mas a nossa coroa, ela é para sempre. Coloque o segundo louvor aí, você pode deixar na tela. Você não está só. Pode deixar na tela. Depois. Você não está só. As nossas ansiedades, as nossas tristezas profundas que nos levaram a ficar depressivos, angustiados, elas se encerram na cruz de Cristo. Você não está só, porque Deus está com você. E se Ele está com você, Ele te cura. Ele me cura. Ele cura todo aquele que se aproxima dEle em humildade, reconhecendo as feridas, a doença. Então eu te convido a se chegar a Ele, clamando a Ele. Porque ainda que tenha batalhas severas na vida, guerras e conflitos pessoais, Ele não vai nos deixar só, porque Ele nunca vai nos abandonar. Deixa esse louvor ministrar a sua vida novamente para a gente orar. Você não está só.